Então tá, deixa eu só encostar aqui. Então, vamos ver se a gente consegue fechar hoje esse conteúdo. E daí, se a gente fechar o conteúdo hoje, na quinta-feira nós fazemos o debate já. Terminamos o filme e fazemos o debate, tá? No último encontro, a gente parou bem aqui em Teteto, né? Que é um dos diálogos de Platão, de Sócrates, né? Escrito por Platão. Mas por que isso aqui pode nos interessar para quem quer se aproximar desse estudo todo, né? Porque é um dos primeiros documentos que nós temos que vai discutir a questão da verdade e como que a verdade se coloca no mundo. De fato, esse diálogo do Teteto é o nome do personagem, né? O Teteto é com quem Sócrates conversa, né? Então, no final, sem dar spoiler, mas só contextualizando, Sócrates, aqui ele está discutindo justamente aqui a invenção da escrita, né? Então, você vivia num mundo que era um mundo de tradição, de uma cultura oral, e começa a se aproximar um mundo de uma cultura escrita. Então, entre outras coisas, o que ele está dialogando aqui são 3 preocupações. A primeira preocupação é que a escrita não tem a mesma elasticidade que a palavra. Então, quer dizer, como é que você consegue escrever colocando alma, colocando toda a elasticidade que você encontra na palavra? Esse é um primeiro argumento que ele tenta defender frente a essa nova técnica, né, ou tecnologia chamada escrita. O segundo ponto, ele fala sobre o quanto que isso pode atingir ou afetar a memória. Porque a partir do momento que agora você não precisa mais guardar as coisas na memória, que você vai escrever tudo, você vai ter uma perda da memória, né? E o terceiro ponto que ele argumenta é a preocupação com perder o controle disso. Uma vez que agora a escrita vai poder ser distribuída livremente, você perdeu o controle sobre isso e fazer mau uso desse conteúdo. Se a gente rebater essas 3 preocupações aqui de Sócrates, né, na realidade atual, veja que é um pouco próximas, né? Porque a gente começa a falar de IAs, onde já tem alguns estudos que começam a indicar que o uso massivo de IAs generativas afeta circuitos neurais, de memória e de solução de problemas, né? A gente tem o uso dessas coisas hoje para seria um controle, fake news, vídeos, né? Então, apesar de ser um texto de 369 a.C., a gente consegue rebater ainda muito na aplicação atual. Então, isso aqui é só uma obra de referência para vocês, para quem tiver interesse, né, aprofundar um pouco, ou pelo menos começar a criar um alicerce de estudo sobre essas coisas todas. Uma outra questão, a gente estava falando no primeiro encontro sobre como é que a gente representa o mundo, né, dentro da mente. Quer dizer, né, existem várias teorias, né, eu falei do Charles Peirce, que é o pai da semiótica, que ele tem o conceito de signo, objeto e interpretante. O interpretante não é o intérprete, é um conceito mental. Então a gente observa o mundo, a gente traduz o mundo, que é um monte de signos, em objetos mentais, e aí o interpretante interpreta esse objeto, daí tem várias camadas, né? Então o Peirce trabalha com essa ideia. Mas você também tem a teoria do Lacan, que vai falar que a gente nunca consegue alcançar a realidade, a gente faz um recorte do mundo, uma fotografia que é o real, a gente transforma esse real em algo simbólico, e esse algo simbólico alimenta o nosso imaginário que permite construir o mundo. O que importa de tudo isso é que, de alguma forma, nós temos que ter um aparato mental para poder construir mundos. Isso é um requisito, né? Para que nós possamos construir mundo com valores, a gente tem que ter um aparato mental. E um aparato mental muito poderoso para isso é a lógica. E daqui a pouquinho eu falo um pouquinho sobre a lógica, né? A lógica como um aparato mental de construção de mundos. E aí nós temos os vários e vários modelos e sistemas lógicos para essa finalidade, né? E, bom, e dentro dessa ideia de construção de mundos, eu também falei sobre isso no último encontro, esse artigo, What's It Like to Be a Bat, esse artigo do Thomas Nagel, de 74, ele dialoga com o tema de a gente pode ter todo o conhecimento do mundo sobre como que se comporta o morcego, mas nós nunca saberemos o que é ser um morcego. Porque a gente não vai conseguir viver isso em primeira pessoa, a gente não vai ter o qualia. O qualia é viver algo em primeira pessoa, né? Então, é um artigo interessante que provoca essa reflexão de construção de mundos também, ou de percepção de mundos, né? Esse é um artigo clássico e para quem quer se aproximar desse campo, é uma leitura necessária, né? Um artigo bem interessante. Bom,
toda sorte, avançando um pouco mais ainda nessa ideia da filosofia da mente, nós estamos dentro de uma área que dialoga com o que nós chamamos de ciências cognitivas. Eu também já falei sobre isso no último encontro, né? Tanto é que eu fui nominando aqui, olha, a gente está aqui na filosofia da mente, com a filosofia da linguagem, e nós temos aqui a parte da neurociência e da computação e da matemática, né? Então, isso tudo é o que esse novo campo das ciências cognitivas, e tudo isso nos invoca, então, para os modelos lógicos, né? Então, tradicionalmente, a gente tem esses três modelos, a lógica indutiva, a lógica dedutiva e abdutiva. Esses modelos lógicos são modelos lógicos que foram classificados por Peirce, dentro da semiótica, mas que no final, necessariamente, a gente tem então que partir para uma ferramenta de construção de mundos. E por que eu estou insistindo nessa ideia de construção de mundos? Porque se a gente está falando de mentes artificiais, ou consciência algorítmica, a gente está falando de algo que simplesmente não é um processador de dados e informações. É algo que a partir de dada informação consegue fazer a construção de mundos. Então aqui tem os três princípios clássicos da lógica, que eu apresentei brevemente no encontro passado, mas só para a gente poder relembrá-los, né? O princípio da identidade, A igual a A, isso é fundamental para a construção de mundo, porque a partir do momento que você não tem a identidade, você não consegue gerar estabilidade nos mundos, na percepção e leitura de mundo, porque o que significa A igual a A? Exemplo, né? A sua mãe é a sua mãe. Então, se você não tem identidade, você não sabe quem é a sua mãe, porque você não tem a relação de identidade, por exemplo, né? A não contradição, ou seja, nunca pode ser o caso de A e não A, simultaneamente, ou seja, simultaneamente não pode estar chovendo e não chovendo, ou está chovendo ou não está chovendo, e o princípio do terceiro excluído. Dado qualquer A, tem que acontecer A ou não A, que é diferente daqui. Aqui ou seja, você exclui uma terceira opção. Então esses são os princípios da lógica clássica, né? Ocorre que esses princípios, eles não resolvem a questão, né? Quer dizer, quando a gente estava numa lógica aristotélica, que é a lógica do silogismo, respondia: Sócrates é homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Resolveu. Mas depois que nós temos o avanço da Idade Média, e com a lógica de Frege é muito importante nessa questão toda, né? Então nós temos aqui a construção de variáveis e símbolos, porque na lógica do silogismo você não tem variáveis e símbolos. Então a lógica de Frege, você permite a construção de variáveis e símbolos. Então, para a gente poder converter, por exemplo, essa frase aqui numa frase lógica, Frank é professor e Júlia é aluna, a gente poderia primeiro pegar aqui todos os sujeitos, Frank e Júlia, e representar na notação que eu estou usando, né, com letras minúsculas. Então, Frank e J, né? Depois é professor e é aluna com letra maiúscula. Então, eu posso botar aqui professor P, aluna A. E aí você começa uma denotação de construção lógica, onde você fala que PF, aqui a minha notação estou usando o ponto como E, né? E, AJ. Então veja que a gente começou a construir essa representação do frase no modelo lógico. Mas a gente pode denotar mais uma vez, e se a gente denota isso mais uma vez, isso poderia ser P, E, Q. Ou P, E, Q. Com essa notação. Então veja que no final a gente reduziu essa expressão numa estrutura lógica. E por que isso é importante? Porque aí a gente começa a ter uma ferramenta para construir mundos, construir o universo, né? Bom, então eu fiz assim uma muito breve, superficial revisão da lógica proposicional, né? Agora, esse modelo lógico para construir mundos, e eu de novo insisto nisso, construção de mundos, porque a gente fala de mentes artificiais, a gente está falando de mentes que tem que ter alguma capacidade, algum aparato, alguma ferramenta para construir mundos e perceber o mundo, né? Me parece que uma ferramenta poderosa para isso é a lógica, né? Então, aqui que eu acabei de explicar, né? Então aí a gente tem a evolução das lógicas, né? Então essa lógica proposicional, que todo mundo conhece, que é a lógica básica, muito utilizada na programação, com E, não, E, se não, né? Depois você tem as lógicas de primeira ordem, com predicados, que você já cria esses quantificadores, o todo e o existe, né? O para todo, o símbolo lógico é esse aqui, e o existe é esse, acho que vocês conhecem isso, né? Aí a gente avança para as lógicas de segunda ordem, que aí a gente consegue trabalhar com classes de indivíduo,
Ou seja, entra o conceito de conjunto, porque até aqui então era conceito de indivíduo, indivíduo quantificado e agora conjuntos. Então percebe que a gente começa a ter aparatos para construir mundos. Eu percebo o indivíduo, eu consigo quantificar, é 1, é 10, é 20, é 50, depois eu consigo agrupar indivíduos em classes de indivíduos, são ovelhas, são homens, são pássaros, são qualquer coisa, e aí você começa a extrapolar isso para vários tipos de modelos lógicos, onde você tem então um instrumental para poder construir o mundo. Porque, na verdade, por mais que nós tenhamos na mente espaços de semântica, memória semântica, no final, quando a gente vai processar tudo isso internamente, tudo isso me parece que é processado a partir de modelos lógicos. Tanto é que vira e mexe e fala assim, mas isso não tem lógica. Tanto é que a gente começou o nosso encontro falando, qual foi o exemplo que eu usei? Uma formiga grande ainda é algo pequeno. A primeira constatação dessa frase é se ela é verdadeira ou falsa. E os modelos lógicos trabalham com verdade e falsa. Agora, qual é uma questão que a gente supera isso? Que as lógicas de primeira, segunda ordem, elas trabalham com aqueles 3 princípios que são princípios de binários, verdade ou falso. Mas a lógica paraconsistente, que é a lógica desenvolvida por um brasileiro chamado Newton da Costa, faleceu ano passado, o professor Newton da Costa faleceu com 98 anos, é uma lógica que ela tem um conceito de quase verdade. E aí, aquele terceiro princípio do terceiro excluído não explode o sistema. Porque o terceiro excluído, se a gente voltar aqui atrás, vocês vão perceber que o terceiro excluído, ele só permite uma situação de dado A, tem que acontecer A ou não A. É binário. A ou não A. Percebe? Então esse é um princípio das lógicas clássicas. Mas a lógica paraconsistente, você não precisa respeitar esse princípio sem explodir o sistema. Então você tem um conceito de quase verdade. No direito, por exemplo, quando você tem o conflito de 2 princípios, por exemplo, privacidade e liberdade de expressão. São 2 princípios constitucionais. Quando eles se confrontam, por exemplo, a pessoa tem direito à privacidade, está lá na Constituição garantido isso, mas um jornalista, um autor de livro, ele tem o direito da liberdade de expressão e de reportar a vida ou as notícias. Então vejam que nós temos 2 princípios que vão entrar em confronto. Quando isso é judicializado, e são princípios constitucionais, você não afasta um princípio, você relativiza. Então, naquele caso concreto, um princípio tem um relevo um pouco maior do que o outro. Ou seja, a pessoa não deixou de ter direito à privacidade, mas naquele caso, naquela obra que vai ser escrita, o princípio da liberdade de expressão vai ter maior relevância. Ou da liberdade de imprensa, de noticiar, sem afastar. Isso amolda-se perfeitamente nesses princípios de quase verdade da lógica paraconsistente. Então, no final, o que eu quero dizer com tudo isso é que quando a gente pensa em mentes artificiais, além de pensar em toda ou em parte do arcabouço da neurociência, a gente também tem que pensar nesse arcabouço matemático computacional de construção de mundos. E construção de mundos é um universo de coisas, Então, por exemplo, a gente pode pensar o Foucault, ele tem o conceito de dispositivo, eu não sei se vocês conhecem o conceito, aqui são engenharia, computação, talvez não seja apresentado a vocês, mas, por exemplo, Foucault, ele fala a igreja, a indústria, a escola, a universidade, a família, tudo isso é dispositivo. O que é um dispositivo? É tudo aquilo que molda o indivíduo. Então, se você parar para pensar, a escola molda o indivíduo para a fábrica. Coloca horário de chegar, horário de sair, horário de intervalo, tempo de aula, percebe? Tudo isso são dispositivos que vai moldando o indivíduo para uma vida produtiva depois, para poder entrar na indústria, para ser mão de obra no mercado. Então, o Foucault ele trabalha com esse conceito de dispositivo. Ou seja, são dispositivos que constroem mundos. E daí, dentro dessa ideia, a gente precisa de um arcabouço, um aparato para poder construir esses mundos. Tanto é que vocês sabem que algumas pessoas, eu acho que boa parte das pessoas, quando ficam desempregadas, a pessoa entra em depressão. Não só por uma preocupação de ter que pagar a conta, mas por talvez se sentir inútil na sociedade. Porque os dispositivos geram essa construção de mundo como isso é um valor. Ou o mundo pode ser construído a partir de uma visão de amor. Então
Então você pode ter uma família um pouco mais esotérica, um pouco mais com crenças religiosas, que vai valorar o mundo a partir do amor. Então são elementos positivos, né, que constrói o mundo, que contribui para, né? Então, muito bem, a gente tem vários modelos lógicos, aí você tem as lógicas clássicas, já falamos sobre ela, as lógicas modais, né? Dentro das lógicas modais nós temos, por exemplo, lógica deôntica, que são as lógicas do direito. Você tem as lógicas não clássicas, dentro dela eu marquei ali a lógica paraconsistente. Então, esse aparato lógico, ele é uma ferramenta importante que dá, pelo menos na minha visão, uma substância para entender ou compreender que dentro dos algoritmos é possível nós termos um ferramental para que ele possa perceber o mundo, mais do que simplesmente tratar dados. Existe hoje ferramental de compreensão do mundo, né? Então é esse o ponto, né? E aqui são esses detalhes que eu já falei ali sobre os quantificadores, né? Para todo existe, enfim, é isso, né? Aqui, só para vocês verem, essa é uma notação da lógica paraconsistente. Então, essa é a carinha de uma notação de uma lógica paraconsistente. É claro que para você conseguir fazer essa leitura, quando você bate o olho aqui, você já entende algumas coisas, né, que são operadores clássicos, ali o E lógico, tem ali um OU também, né? Mas é mais do que isso, né? Tem a operação com módulo, mas enfim, a lógica paraconsistente ela tem uma sintaxe, né, e uma semântica que nos permite avançar sobre essa ideia de quase verdade, né? E esse modelo lógico, eu sempre gosto de registrar, esse modelo lógico começou a ser desenvolvido nos anos 50 pelo professor Newton da Costa, um brasileiro. Ele faleceu ano passado com 93 anos, um dos cientistas brasileiros mais citados no mundo e pouco conhecido. Não sei se vocês já conheciam ele antes, né, já veio falar, mas foi um dos cientistas mais citados no mundo, né? Foi o professor Newton da Costa. Eu tive o prazer de 2 ou 3 vezes encontrá-lo pessoalmente para conversar sobre essas coisas de lógica paraconsistente. Então, é isso. Bom, então, feito isso, e para a gente poder tentar entender um pouco isso, ou tentar materializar isso, né? Quer dizer, a pergunta seria, como que algoritmos poderiam ter sentimento ou percepção? Quer dizer, se as pessoas falam, pô, mas o algoritmo não tem alma, né? Para quem pensa na alma, não tem mente, para quem olha o mundo como mente, né? Não tem sentimento, não tem emoção, e nós seres humanos somos dotados dessa coisa toda, não só nós seres humanos, mas outras espécies também, né? Então, eu trago esse exemplo aqui para a gente começar a pensar sobre isso. Esse aqui é o cálculo da distância euclidiana, que faz o cálculo da distância de 2 pontos dados, né? Ponto A e ponto B. Aplicando o modelo de distância euclidiana nessas frases aqui. Então, se eu pergunto para vocês assim, frase 1, eu te amo. Frase 2, amo te encontrar. E frase 3, hoje choveu, aqui é uma frase, mas poderia ser um livro, né? Se eu perguntar para vocês qual frase que parece mais próxima uma da outra? A frase 1 parece mais próxima da frase 2 ou a frase 1 parece mais próxima da frase 3? Parece que é evidente, né? Quer dizer, por algum processo mental, vocês falam, a frase 1 parece mais próxima da frase 2. Provavelmente o processo mental de vocês foi alguma coisa do tipo assim, na frase 1 tem amor, na frase 2 tem amor. Essas coisas têm construção de mundos e expressão semelhantes, então parece que é uma proximidade. E de fato, né, vocês ativaram alguns processos de arcabouço mental para chegar nessa constatação. Mas poderia ser um livro. Você pega, sei lá, Frankenstein e pega um livro qualquer outro de terror e pega um romance, um Romeu e Julieta. E eu pergunto a vocês, qual livro tem mais proximidade? Talvez você vá, Frankenstein tem mais proximidade com um livro do Hitchcock do que com Romeu e Julieta. Por quê? Porque a retórica, o argumento existente ali dentro está dentro, percebe, do mesmo conjunto. Lembra que a gente falou do modelo lógico que permite criação de conjuntos? Né? Então esse é meu argumento. Então se a gente aplicasse aqui nessas duas frases a distância, o cálculo de distância euclidiana, primeira coisa que a gente faz, lógico que hoje em dia se usa ainda bag of words, né? Mas é uma técnica mais antiga, né? Mas você distribui essas palavras numa matriz. Aí eu volto na questão da álgebra linear, a questão de matrizes, né? E a gente começa primeiro a fazer aqui uma ativação de tudo que existe. Então na frase 1, eu tenho te, eu tenho amo,
eu não tenho encontrar, não tenho hoje, não tenho choveu. Então, nós ligamos nessa matriz aqui, nesse vetor, tudo que tem na frase 1. Agora vamos ligar tudo que tem na frase 2. Quando a gente liga tudo que tem na frase 2, a gente tem na frase 2, te amo encontrar. Quando a gente aplica a distância euclidiana nessas duas frases, nós vamos ter como resultado 2, e a raiz de 2 é 1.142. Chegamos no número, né? Agora, se nós fizermos o cálculo da distância euclidiana entre a fase 1 e a frase 3, e a mesma lógica se aplica, nós vamos chegar aqui a um resultado de 2.23.60. Ou seja, percebam que matematicamente a frase 1 é mais próxima da frase 2, que a distância entre elas é de 1.14, do que a frase 1 da fase 3, que a distância entre elas é de 2.23. Então, o argumento aqui é que, veja que matematicamente a gente consegue aplicar modelos matemáticos para poder fazer agrupamento de conjuntos. Quer dizer, isso não é algo magicamente, unicamente sentimental. Porque eu tenho aqui na minha mente um arcabouço de sentimentos que me permite fazer agrupamento de conjuntos ou de leitura e percepção de mundo. A gente consegue converter isso em questões matemáticas. Isso aqui é um exemplo muito simples, mas que você pode escalar para outras coisas, né? E não é só isso, isso é um pedacinho. Mas estou dizendo que são vários pedacinhos que quando você vai unindo, você consegue montar pelo menos o arcabouço de uma mente artificial, né? Então, é esse o ponto que eu queria tentar materializar aqui, essa percepção, né? Muito bem. Então é isso. Agora, enfim, eu vou avançar mais rápido em alguns pontos aqui. Agora, os estudiosos da filosofia da mente, e eu estou falando sobre muito isso porque isso são as objeções que aparecem, né? Ele fala assim, olha, o Churchland, né? Ele fala que nós temos 4 problemas aí na filosofia da mente. Um primeiro é um ontológico, que é essa discussão do corpo-mente, que nós já falamos sobre isso no primeiro encontro, né? Quer dizer, a mente está no cérebro. Se sim, você é um materialista, e daí você vai acreditar que quando você morrer, a sua mente morre junto com você. Não tem existência após vida, né? Agora, se você é um espiritualista, você acredita que por algum processo que nós não conhecemos ainda hoje, quando você morre, a sua mente ou o seu espírito permanece, porque há uma vida depois da morte. E para ter essa vida depois da morte, com uma memória da sua existência, a sua mente tem que se desprender do cérebro. E aí os espiritualistas vão falar aquelas coisas que nós falamos no primeiro encontro, que seria talvez aqui um grande rádio que se conecta com alguma coisa, né? Onde nós não temos ainda a ferramenta para poder enxergar isso. Então esse é o problema ontológico que o Churchland fala da filosofia da mente, que é esse problema mente-cérebro, o corpo-mente, né? O segundo problema que ele apresenta é um problema epistemológico. Quer dizer, como é que nós conseguimos e podemos perceber outras mentes? Que é aquele artigo lá do Thomas Nagel, What's Like to be a Bat? Quer dizer, perceber a existência de outras mentes, né? Aí há um argumento dele que nós temos um problema linguístico, quer dizer, nós não temos ainda um vocabulário suficiente. A minha tese dialoga com essa questão do linguístico, né? Quer dizer, há necessidade atual de criar um novo vocabulário para conversar sobre essas coisas todas. O vocabulário que nós temos hoje não é suficiente, então nós temos que criar um aparato de vocabulário para poder dialogar com essas interações da pós-humanidade, das IAs, das mentes artificiais. E o quarto argumento é metodológico. Quer dizer, não existe ainda ferramentas e metodologias para poder estudar e perceber essas coisas. E o exemplo que eu dei no encontro passado foi, por exemplo, o campo magnético. Nós não enxergamos o campo magnético, mas nós sabemos que eles existem, que eles estão presentes o tempo todo, que eles geram influência em nós, que geram influência na Terra, apesar de não enxergarmos. Mas o que aconteceu é que em algum momento a ciência desenvolveu ferramental, metodologia, que nos consegue, por exemplo, até mesmo mensurar, por meio de uma bússola, a orientação do campo magnético. Então, nessa dimensão do corpo-mente, nós ainda não temos a metodologia ou ferramental para poder alcançar isso. E aí surge as IAs como uma primeira ferramenta que nos permita simular mentes dentro de coisas artificiais, de computadores, né? De tentar começar a se aproximar de modelos e processos mentais. Então, enfim, são debates, né? Tudo isso aí é um debate imenso, tudo aberto e em construção, né? Isso aqui já aconteceu há algum tempo, mas eu trouxe somente como referência, vocês vão encontrar isso no YouTube, né? Foi esse workshop sobre filosofia de mente animal,
Então, é uma questão interessante porque são pesquisadores que vão dialogar sobre consciência em animal, memória animal, enfim, né, como que se dá essa mente animal. E aí eu trago aqui, então, ó, nós temos a mente humana, nossa mente, a mente animal, daí, entre aspas, não nos categorizando como um animal, no sentido mais lato da palavra, né, e a questão das mentes artificiais, né, que é esse modelo funcional de estados mentais. Em termos gerais, quando se pergunta então o que é a mente, quer dizer, porque a gente está tentando investigar isso, né? Quer dizer, a gente fala de mente artificial, a gente tem que responder o que é mente, quer dizer, a gente está tentando responder o que é isso, né? Então a gente poderia tratar com uma abordagem simplória ainda, que nós temos esses dois tipos de fenômenos mentais, né? O sensorial e a intencionalidade. E veja que aqui a intencionalidade é com C, não é com S. Porque essa é a intencionalidade da filosofia da mente. É quando você faz a projeção, a construção mental. Essa intencionalidade com C não é a intenção de. A intenção de é a intencionalidade com S. Né? Aqui é com C, a gente falou no encontro passado. Então, por exemplo, coisas como saudade, medo, amor, isso seriam sentimentos? Dentro da filosofia da mente, a gente poderia falar que isso são emoções. E essas emoções, elas se convertem em sentimento. Né? Então, o medo é uma emoção, medo do desconhecido, medo da morte, medo de qualquer coisa, que à medida que essa emoção vai se amplificando, ela se converte num sentimento. O amor é uma emoção, você está no estado mental de emoção, que vai se converter num sentimento. Então, uma dimensão dos fenômenos mentais são esses sensoriais, que são, ou seja, o qualitativo a partir de sentidos. Né? Uma outra dimensão é essa intencional, de novo com C, que dialoga com a construção de mundos, com a crença, né, com o desejo. Por exemplo, se vocês resolveram, por alguma razão, ingressar na UNB e estudar o curso que vocês estão cursando, é porque você tem alguma crença. Você tem uma crença que esse curso vai conseguir te ajudar a ter uma profissão amanhã, que vai te dar ferramental para um concurso público, que vai te qualificar para enfrentar melhor o mundo. Isso é uma crença. E uma crença que você acredita como verdadeira. Porque se não for uma crença verdadeira, você não tem elementos para poder segui-la. Né? Agora, uma crença, para você ter uma crença de mundo, você tem que ter uma construção de mundo. E por isso que daí eu volto tentando conectar isso com as questões lógicas. Né? Muito bem. Eu vou avançar aqui um pouquinho rápido sobre isso, mas eu queria destacar aqui o Rosenthal. O Rosenthal, ele fala que nós temos aqui uma característica de criatura, né, e uma característica dos estados mentais. Então ele fala que nós temos uma consciência intransitiva, que é uma propriedade de consciência, né, então isso é uma questão intransitiva, uma propriedade de criatura ou de coisa. Nós temos uma consciência transitiva, que é ter consciência de algo. A consciência não introspectiva, ou seja, enquanto nós estamos aqui, eu sei que a luz está acesa, eu sei que a porta está aberta, eu sei que existem pessoas na sala, mas eu não estou com foco nisso. Eu não estou de forma introspectiva pensando nisso. É uma consciência de segundo plano, que está operando para que eu possa interagir com o mundo. E nós temos uma consciência introspectiva, que é aquele momento onde o homem se depara com uma grandeza de magnitude imensa, né, o oceano, um grande abismo, o céu estrelado, e ele se volta para dentro de si mesmo, de forma introspectiva. Então veja que pensar consciência, e a palavra consciência é uma palavra polifórmica ou polissêmica, né, é uma coisa imensa. E aí você precisa começar a entender isso e enquadrar. E a primeira compreensão é que consciência, então, não é uma coisa única. Consciência é um conjunto de várias coisas. E existem vários tipos de consciência, a depender, inclusive, do autor que você trabalha. Né? Bom, consolidando tudo isso de forma muito breve, nós temos algumas teorias, como a teoria computacional da mente. Então, a teoria computacional da mente, ela é uma teoria que fala que, na verdade, a mente e os estados mentais nada mais é do que um conjunto de processos. E esses processos que controlam as nossas emoções, sentimentos, as nossas vivências, né? E que tudo isso nada mais
entre aspas, é do que um computador, né, um computador que existe dentro do nosso encéfalo, né, que se converte numa mente, né? Então seria a teoria computacional da mente. Existem vários autores e obras sobre esse tema. Eu sigo um pouco atualmente na pesquisa essa linha da teoria computacional da mente, né? Bom, aqui seria algum dado mais informativo, que toda esse estudo do mental, ele cresceu muito nos anos 90, mas não por puramente uma questão de curiosidade, é porque nessa época, nos Estados Unidos, você tinha muito afastamento de trabalho por questões mentais, ansiedade, angústia, né? E o governo Bush recebeu muito investimento da indústria farmacêutica e depois de eleito abriu-se aí um campo de pesquisa no mental, mas não pela curiosidade do mental no sentido do que é o mental, mas no sentido de como que nós podemos reduzir o afastamento do trabalho. Porque as pessoas estavam se afastando demais do trabalho por questões mentais, né? Então abriu-se um campo de pesquisa para a indústria farmacêutica achar, desenvolver medicamentos, né, para poder reduzir o afastamento do trabalho. Ou seja, a curiosidade não era o que é a mente, como aqui a gente estamos conversando, né? Aqui a nossa curiosidade é o que é a mente. Por fim, mas não menos importante, tudo esse tema muito, muito recente, né? Essas duas pesquisas eu fiz lá no Web of Science, no Scopus. Então, quando eu coloquei lá o conceito de Artificial Minds, então no Scopus eu tinha só 113 registros. E na Web of Science somente 56. Então é um campo absolutamente novo. Agora que começa a surgir as primeiras publicações, os primeiros debates sobre isso, né? Tanto é que aqui no Brasil a gente não tem ainda centros de pesquisa que dialogam sobre esse tema. Então, a ideia de apresentar isso para vocês é no sentido de, olha, isso aqui é um campo muito grande para quem tem interesse em pesquisa, pode talvez aí surfar num campo que ainda está pouco explorado, né, que é esse campo das Artificial Minds. Aqui algumas obras, né, o livro do Kurzweil, A Era das Máquinas Espirituosas, Como Criar uma Mente. Tem um livro do Pinkler que chama Sombras da Mente, né? Então existem algumas obras mais recentes desses livros que começam a tentar dialogar com o arcabouço de compreensão que envolve neurociência, filosofia, IA, computação, matemática, tudo isso tentando criar um aparato ferramental para poder compreender a mente, né? Estudar a mente, né? Eu só vou provocar aqui, mas não vou aprofundar, né? Então, nós temos questões, por exemplo, o quanto que o sono afeta a consciência e a questão dos sonhos. Existem vários estudos que indicam que poucas pessoas, por exemplo, conseguem, dentro de um sonho, criar um mundo simbólico numérico. Quer dizer, contar coisas num sonho. Eu não sei se vocês têm alguma memória de sonho, onde vocês consigam organizar e contar objetos dentro do sonho, né? Então, a gente não compreende ainda por que isso se dá. Ou, por exemplo, se o seu sonho é um sonho preto e branco ou um sonho colorido, né? Tem pessoas que conseguem sonhar colorido, tem pessoas que só sonham preto e branco. Ou se você tem o que chama-se de sonho lúcido, onde você consegue controlar o seu sonho. Você é o roteirista do seu sonho. Você direciona o seu sonho para onde você quer. Tem pessoas que têm essa capacidade. Então veja que tudo isso dialoga profundamente com estados mentais, né? Porque o sono não é um estado de inconsciência, né? É um estado mental de menor atividade. Você não está inconsciente, né? Mas está em menor atividade. Inconsciente é quando você toma, por exemplo, anestesia geral. E aí alguém faz um recorte na sua vida que você não lembra de nada. Durante o sono, você mantém um estado de alerta, né? Temperatura, está frio, está quente, barulho. Então a sua mente está ali operando profundamente. Quando você toma anestesia geral, alguém faz um corte, você não sabe nada do que aconteceu na sua vida, né? Alguém passa uma borracha naquele momento, né? Bom, essas perguntas eu já falei anteriormente sobre elas, né? Logo no início, que de novo volta à questão de construção de mundo, né? Por que acredito que eu sou eu? É uma pergunta que fala sobre mundos. Por que eu acredito que a mão significa mão? Porque tem um vocabulário de semiótica, de semântica,
construção de mundos. Então, todas essas perguntas, em última essência, são perguntas que estão dialogando com construção de mundo, né? Muito bem. Então, já falamos sobre essa pirâmide, né? Dado, informação, conhecimento. Então, eu avanço aqui. E aqui, já começando a encaminhar para o encerramento, pelo menos assim, desse momento, né? Acontece que nós temos o modelo, nós humanos, nós temos um modelo de aprendizagem multimodal, né? Então, várias teorias, nós percebemos e construímos o mundo a partir de palavras, a partir de imagens, né? Nós temos aqui elementos sensoriais, orelhas, olhos, que nos permite captar o mundo, e a partir desses modelos multimodal, com sons e imagens, nós vamos criando os modelos verbais que nos permite chegar ao conhecimento. E o conhecimento aqui como sinônimo de construção de mundo. Então veja que nós humanos, nós fazemos uma construção de mundo a partir do modelo multimodal. E aí os modelos mais recentes, né, são os modelos que eu tenho trabalhado, os MLLM, que são os modelos multimodais, os Multimodal Large Language Model, né? Que são esses modelos que você conecta, então, várias fontes diferentes, modelos diferentes, para fazer treinamento de modelos e chegar a um algoritmo que resolve naturezas diversas de problemas, né? Ou que consegue fazer percepções diversas de mundo. Então, a pergunta é, esses modelos multimodal, eles teriam consciência? Poderíamos enxergar dentro deles uma mente artificial? Né? Então, seria um pouco essa a pergunta. Então, aqui nós temos uma função de fusão, né, que faz a fusão desses vários inputs, né, dentro de neurônios, né, multimodais. Essas teorias diversas, né, capacidade de relatar a ocorrência de um estado mental, habilidade para acessar os próprios estados mentais internos. Nós temos medicamentos que controlam isso, né? A pessoa tem ansiedade, a pessoa tem dificuldade de dormir, nós temos medicamentos que, em alguma medida, modula esses estados mentais, né? Geram efeitos colaterais, né? Mas a gente não tem a gente consegue alcançar isso por meio de processos físico-químicos, mas há uma grande interrogação, né? De fato, do que é a consciência, do que é a mente, aonde está localizada, como que isso funciona, tudo isso funciona, né? Aí nós temos várias teorias, né? As teorias dualistas, a teoria da identidade, o fisicalismo, o materialismo, e veja que eu falei que atualmente a maioria dos cientistas são materialistas, né? Mas veja como você começa a abrir essa coisa, dentro do próprio materialismo você tem um universo de outras teorias. Então, quando você está pesquisando esse tema, você vai lendo, em algum momento você vai se sentindo mais familiarizado, você começa a pensar que uma teoria tem mais arcabouço, tem mais ferramental para a sua pesquisa, para a sua investigação, e aí você começa a aderir a uma teoria. Você não consegue aderir a todas, porque muitas delas são, inclusive, contraditórias uma com a outra. Mas na pesquisa há vários momentos que você fica em dúvida, né? Será que essa teoria faz sentido? E aí você quer fazer uma adesão a uma outra teoria, e aí por isso que é importante os seminários, os debates, né? Você publicar, porque daí você conversa com a comunidade acadêmica, científica, né? Para ir lapidando, aprimorando o seu pensamento, os seus estudos, para fundamentar melhor a sua tese ou a sua pesquisa, né? Bom, então, a teoria mente-corpo, a teoria de computação da mente, já falei sobre ela, uma teoria então que faz essa projeção de que o cérebro é uma mente. Se vocês colocarem nessas ferramentas de busca, vocês vão achar vários artigos e autores, né, que vão dialogar com essa teoria. Aqui o livro que eu citei, né, Como a Mente Funciona, do Pinker, é um livro interessantíssimo, é um livro extenso, né, tem quase 1000 páginas. Esses dois livros aí são livros extensos, né? O livro também do Penrose, esse cara foi prêmio Nobel, né? Que se chama Sombras da Mente, ele foi prêmio Nobel da Física, e escreveu esse livro Sombras da Mente, que aí dialoga com estados mentais a partir de fenômenos físicos. Então são leituras que vai te dando assim ferramental para tentar compreender um pouco, né, o que é possível desse universo todo, e lógico que daí você começa também, em algum momento, a emergir o seu pensamento.
a sua teoria, a sua tese, né? Tudo isso no final dialoga com essa questão da responsabilidade do algoritmo, o gênero, né? Se o algoritmo terá ou não gênero, quem é que vai ter acesso a essas tecnologias, a questão da pós-humanidade. E aí eu fecho, pelo menos, esse momento nosso com essa frase que fala, que é um consenso um pouco, né? Que o verdadeiro risco da IA não é a malícia dela em resolver as coisas, né? Mas é justamente a competência. Esse é o risco, né? Eu não sei se vocês viram, essa semana saiu uma pesquisa, eu não me recordo agora o link, mas eu coloco depois no grupo lá. Foi feita uma pesquisa de TI avaliando o mercado brasileiro de TI. Questão salarial, questão de qualidade de emprego, se a pessoa prefere home office ou trabalhar dentro de um escritório. E entre as diversas perguntas tinha lá quanto por cento dos programadores estão usando IA, né? E aí 95% dos programadores profissionais estão usando IA para poder implementar código, né? Quer dizer, isso tem um lado bom, que aumenta a produtividade, você muitas vezes não precisa gastar horas e horas para poder achar uma falha lógica ali, rapidamente talvez o próprio modelo consegue te apontar uma falha lógica. Esse dia mesmo eu comentei com vocês, eu estava de madrugada fazendo uma programação em C com múltiplos vetores e eu não conseguia achar meu erro. E daí eu falei, cara, deixa eu usar uma ferramenta generativa aqui. Já tinha gastado umas 2 horas, compilava e olhava o código, já não conseguia mais. Usei a ferramenta generativa em 5 segundos, ela me deu aonde estava meu erro e me deu solução no padrão ANSI e fora do padrão ANSI. Você pode corrigir isso usando o padrão ANSI, que é dessa forma, ANSI C, e fora do padrão ANSI. Você fala, caramba, né? Gastei aqui 2 horas, queimando a cabeça, a ferramenta me respondeu isso em segundos. Só peguei o código, botei lá, ela conseguiu achar o erro numa manipulação de matrizes de multiplicação. Uma matriz, eu trabalho com matriz R66, né? Então 66 camadas, né? E ela conseguiu me localizar onde eu estava errando no controle dos elementos da matriz. Então, eu acho que é isso, né? Então, a ideia dessa disciplina é isso, né? De forma alguma esgotar o assunto. O assunto é imenso, imenso, imenso. Tanto é que eu estou trabalhando doutorado nesse assunto, né? Mas a ideia, principalmente desse pilar aqui, da disciplina eu falo depois no próximo encontro, né? Mas a ideia desse pilar aqui era despertar em vocês que esse é um campo de pesquisa imenso e que precisa de pesquisadores. Hoje nós não temos, né? Não temos pesquisadores em número e pouco interessado nesse tema. Mas eu acredito que o pouco interesse é porque a gente não provoca isso nos alunos. E aí, se você não provoca, eles não vão ter interesse. Agora, na UNB, tem essa promessa de abrir esse curso novo de inteligência artificial. Né? Eu comecei a olhar a ementa do curso, né? Enfim, não sei muito ainda, mas parece que vai ter lá... eles vão fazer, ainda está meio... aberto, né? Mas pelo que eu vi assim por alto, parece que tem um negócio lá de filosofia, de visão humanista, né? Tem alguma coisa, parece que é isso, né? Mas enfim, toda sorte, se de fato o curso for aberto e firmar, e se tiver uma cadeira lá de humanista, que foi um pouco que a gente tentou trabalhar nesse semestre, uma visão de direitos fundamentais, né? Uma visão de respeito à privacidade, me parece que são coisas que importantes, que daí desperta mais essa preocupação na construção de algoritmos, coisas assim, né? Então, acho que é isso. Fechamos, né? Para a alegria de todos. Para a nossa alegria. Tinha um meme, né? Para a nossa alegria. E daí, na quinta-feira, a gente termina de assistir o filme. Eu não sei quantos de vocês assistiram o filme já, 2001, de Sair no Espaço. Já vi a parte final dele agora, a segunda parte, né? A segunda parte é um pouco maluca, vamos dizer assim, psicodélica. Poucas pessoas conseguem... entender, mas eu acho que justamente aquilo ali tem tudo a ver com essa questão aqui. A gente começa a falar de mentes para além do que a gente compreende, né? Então a ideia da próxima quinta-feira é a gente assistir ali os 15, 20 minutos finais do filme e depois fazer o debate e fechamos o semestre. Beleza? Porque também faltam 3 semanas, eu acho, né? E acho que a essa altura vocês devem estar com as outras matérias bastante sobrecarregados aí de provas e tudo mais. Dá um alívio para vocês. Quinta-feira. Quinta-feira a gente assiste o finalzinho do filme, que falta 15 ou 20 minutos, e já fazemos o debate já. Beleza? Eu vou avisar no grupo lá que quinta-feira é o debate. Beleza? Valeu, moçada. Até quinta-feira.